Olá, nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, é celebrado o Dia Nacional do Sistema Plantio Direto. Por isso, hoje nós vamos relembrar um pouco da história do sistema e também os desafios atuais do plantio direto no Brasil. O portal Destaque Rural recebe Marie Bartz, bióloga, professora visitante da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora e também filha do pioneiro do sistema, Herbert Bartz. Seja muito bem-vinda, Marie, é um prazer conversar contigo. Obrigada, Bruna. É um prazer também poder estar aqui no portal Destaque Rural, trazer um pouquinho dessa história para vocês e para o público todo o público do portal. Com certeza. Marie, pode nos contar um pouco de como foi desenvolvido o sistema plantio direto e também como ele transformou a agricultura brasileira? Nossa, vamos lá, né? Eu vou contar um pouquinho de como iniciou, e ele não iniciou como sistema, ele começou como a técnica do plantio direto, que era, né, justamente pela inquietação de agricultores, e daí o meu pai foi o primeiro que tomou a frente, né, e estava inconformado em perder os solos com a erosão, e em contato com alguns pesquisadores, ele leu alguns artigos e ouviu falar do que se, né, chamava nos Estados Unidos de no-tillage, que é não preparo. Ele decidiu procurar por alguma solução porque ele estava com um processo de erosão muito intenso e ele não queria mais, ele não conseguia mais fazer agricultura dessa forma, né? Então chegou num ponto assim, até existe um episódio, uma noite de um temporal que ele já tinha, isso foi foi no segundo semestre de 1971, ele já tinha replantado a lavoura dele 2, 3 vezes e por conta da erosão, né, toda vez levava embora, né, essa erosão é por causa, a gente traz o modelo europeu de arar, gradear, e esse solo fica todo exposto. Ele perdeu o plantio com adubo, com tudo, foi morro abaixo. E ele já tendo plantado ali pela terceira vez, ele costumava perder o sono à noite, né? E como ele tinha recém plantado a lavoura, a soja estava crescendo e vinha aquele temporal, ele falou, eu vou sair para ver o que vai acontecer, né? E era por volta das 11h30 da noite, ele pegou lá o guarda-chuvinha dele, as galochas, um lampião e foi para a lavoura dele, e foi uma chuva de 60 milímetros para mais em menos de uma hora, né? E ele conta assim que essa foi uma das piores experiências da vida dele, porque ele falava assim que o mundo parecia que estava acabando, né, debaixo dos pés dele. Ele via todo o patrimônio dele, o patrimônio solo, indo morro abaixo, e claro, daí consequentemente, porque no fundo da fazenda tinha um rio, todo o solo e erosão e sedimentos indo para o rio. E daí foi quando ele teve a tomada de decisão, eu não posso mais fazer agricultura desse jeito. E foi quando ele ouviu falar do no-tillage, financiou uma viagem e foi nos Estados Unidos que ele conheceu os pioneiros. Lá nos Estados Unidos eles já praticavam há 10 anos, o Charlie Phillips e o Harry Young. Harry Young era o agricultor pioneiro nos Estados Unidos, e quando ele viu essa técnica, ele falou, olha, é isso que eu quero fazer. E isso já foi no primeiro semestre de 1972, quando ele fez essa viagem. E nessa viagem também ele conseguiu, né, coisas que assim, Léo, depois a gente pode passar o nome da biografia dele, porque a história é muito longa e ela é muito cheia de meandros e de detalhes, que às vezes a geração de hoje, né, Bruna, e tu já está nessa geração, vocês são mais novos, eu ainda nasci ali, né, eu falo que o plantio direto é meu irmão mais velho, que eu nasci em 79, né, a gente ainda vivenciou isso, e vocês já chegaram no plantio direto, e daí talvez não tenham dimensão de tudo o que aconteceu, né? E ele conseguiu trazer essa máquina aqui, que é a máquina Ali Chalmers, conseguiu fazer um contato com a fábrica, junto com a validação, ali o Harry Young, Charlie Phillips mandaram cartas, né, para avalizar o envio dessa máquina para o Brasil, para ele poder iniciar o plantio direto ali em 1972. Isso foi já no segundo semestre, daí novamente, né, deram muitas coisas erradas, tudo que pode imaginar. Ele saiu para a viagem deixando a lavoura de trigo plantada, quando ele voltou ele tinha perdido tudo com a geada, então ele não ia ter renda para fazer o custeio da próxima safra. O meu avô cortou ser avalista dele, porque meu avô dizia, olha, esse negócio de plantio direto é uma desculpa tua para trabalhar menos. E daí meu avô disse que não ia ser mais avalista dele no banco. E daí também, aí ele vendia, né, ele tinha alguns estoques de semente,
né, fez uma venda, pré-venda para 2 bancos, e daí tinha pesadelos que vinham os 2 gerentes fazer a cobrança. E foi num processo que, quando chegou a safra de 1972, o que ele tinha a intenção de começar em 10% da área, correu tudo tão mal que ele acabou tendo que vender todo o equipamento dele convencional, e ele terminou com essa máquina, que era a máquina para plantio direto, um trator e uma colheitadeira, para ele conseguir fazer todo o processo dele. E aí ele fala que ele fechou os olhos dele e se jogou no abismo, né? Falou, 100% e vamos embora. Deu tudo certo? Não deu, né? Foram uma série de dificuldades. A máquina, ela não é adaptada para as condições do norte do Paraná, de Rolândia, onde ele começou, porque lá são solos extremamente argilosos, 70%, 80% de argila. Mas ainda assim ele sabia que esse era o caminho, né? Ele era, né, alemão, né? Ele é de origem alemã, era muito teimoso, né? E como ele sabia que esse era o caminho, ele nunca voltou para trás. E nesse processo ele começou a ficar conhecido, né? Os vizinhos disseram, não, ele se enlouqueceu, né? Tá doido, tá plantando no mato. E ele era conhecido, né? Isso ecoou para diversas regiões do Brasil. Tem quem relata em São Paulo, que estudava na Exalc, e eles ouviam falar, falei, olha, lá no Paraná tem um alemão louco de Rolândia que está plantando no mato. Né? E porque meu pai dizia, ele falava, eu prefiro perder a minha soja para o mato do que perder o meu solo para a erosão. Né? Então, às vezes, ele falou, ele prefiro comprometer a minha produtividade do que perder o meu patrimônio mais precioso, que é o solo. E ali, a partir desse plantio, desse processo em 72, em outubro de 72, e por isso também que a gente comemora, né, o dia 23 de outubro como o Dia Nacional de Plantio Direto, porque esse foi o dia que ele se lembrou que ele fez o primeiro plantio em 1972. Isso foi uma reação em cadeia. Foram outros agricultores ouvindo sobre essa técnica e começaram a perceber e falou, não, vamos fazer isso também. Então foi Campo Mourão, aqui Mauá da Serra, Campos Gerais, pessoal do Rio Grande do Sul, e o negócio foi ampliando, né? Começou ali em 72 com 200 hectares, que era a fazenda do meu pai. Com 10 anos, tinha em torno, acho que de 60 mil hectares, ou final da década de 60 eram 60 mil hectares, e isso foi tomando corpo, né? A pesquisa ficou um pouquinho reticente, na época o IPAME, depois que deu origem, acabou indo para a Embrapa, e depois o IAPAR também teve um papel importante, o Instituto Agronômico do Paraná, começaram a fazer as pesquisas para validar, né? Porque os agricultores foram na frente. Né, tinha quem dizia que era irresponsabilidade deles estarem praticando o plantio direto sem ainda ter os resultados da pesquisa para estar suportando isso. Mas aí a pesquisa veio, começou a dar esse suporte, e eles perceberam que só o plantio direto, né, o plantar em cima dos restos vegetais não era suficiente. E daí foi ali ainda na década de 70, 75, 76, 77, com as pesquisas de culturas de cobertura, né, e tudo mais, foi que daí começou a aparecer o conceito do sistema, né, o sistema plantio direto. Daí os pioneiros, eles costumavam contar que o plantio direto, né, ele evoluiu para uma filosofia, que eles falavam, né, do sistema plantio direto, que ele tem 3 requisitos que precisam ser cumpridos, 3 princípios. A mínima mobilização do solo, que era já regra com o plantio direto, então era plantar, né, e preparar ali só no disco, né, na linha do plantio. O segundo princípio é a manutenção permanente de cobertura, então tanto que no início chamavam de plantio direto na palha, era a Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha, mas hoje a gente já sabe que não é só palha. Se a gente conseguir deixar plantas crescendo, raízes crescendo, para esse sistema, solo, planta, organismos do solo estarem trabalhando o ano inteiro, é a melhor forma, né? Então tem que ter uma proteção viva ou morta o ano inteiro. E o terceiro princípio, que é a rotação e diversificação de culturas, incluindo a utilização de culturas de cobertura, né? E esse foi o modelo que acabou sendo desenvolvido aqui no Brasil em um conjunto de
agricultores, pesquisa e empresas, porque as empresas também tiveram um papel muito importante, Bruna, porque elas entraram na adaptação dos maquinários. Então, as empresas de máquina faziam parceria com os agricultores para testar e para validar os modelos de máquinas que fossem adaptados. Foi para maquinário, para plantadeiras, né, para plantio, para pulverização, né, e também daí as parcerias para fazer as pesquisas para otimizar esse sistema. Né? Então, o sistema plantio direto, ele acabou se tornando considerado, a FAO conhecendo esse processo no Brasil, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Fome, ela no final da década de 90, início de 2000, eles disseram que esse nosso modelo de agricultura baseado no sistema plantio direto, ele é um modelo para ser seguido pelo mundo, justamente na preservação dos recursos naturais, não só solo, porque isso vai se delongar também para a água e todo o ambiente, né? Marie, essa era exatamente a minha pergunta. Quais as vantagens do sistema plantio direto, né? De que forma ele transformou a nossa agricultura? Pois, exatamente. Então, né, o impacto primeiro é a proteção do solo, né? E aí, claro, né, os ouvintes talvez não conheçam, e daí eu instigo eles a irem procurar na internet o símbolo, por exemplo, da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, que é uma minhoca. Ali no final da década de 70, os agricultores, por ainda terem muitos problemas, né, e a pesquisa não conseguia atender tudo, eles fundaram em 79 o chamado Clube da Minhoca, nos Campos Gerais. E foi Clube da Minhoca porque justamente depois de parar de arar e gradear, de começar a proteger esse solo, um dos organismos que se tornou, né, em alta população e voltou a habitar os solos, e daí a gente sabe que a minhoca é um indicador universal, né, de saúde do solo, foram as minhocas. Né? Então aumento da biodiversidade, sequestro de carbono, e aí de novo, para conseguir atingir isso é sistema. Atendendo os 3 princípios com rotação e diversificação de cultura. Aumento da biodiversidade, daí isso entra na estrutura do solo, fertilidade, redução de uso de combustíveis fósseis, que era muito importante lá no início, as máquinas tendo uma utilização menor e daí uma durabilidade maior, e, é claro, a médio e longo prazo, o aumento da produtividade e da rentabilidade, porque daí como você vai melhorando essas condições do solo, isso vai refletir na tua produtividade e, claro, consequentemente, você vai reduzir também os insumos, Bruna, porque daí o meu pai na década de 90 várias vezes não precisou aplicar adubo porque o solo dele estava com uma fertilidade tão boa que ele só precisava ir mantendo, e ele sempre tinha em mente que a gente, na agricultura, a gente está retirando do solo, então a gente sempre precisa repor aquilo que está retirando. Então, por isso é importante o monitoramento para a gente saber como é que estão as condições. E um dos pontos ainda que é extremamente importante dos benefícios é o reflexo nas águas dos nossos recursos hídricos, né? Porque o solo ele vai se tornar uma esponja. Então a água não vai mais escorrer e ir embora rio adentro, né? Esse solo ele vai absorver mais água, vai para o lençol freático e a gente vai ter uma redução não só de água, mas de sedimentos e de insumos que têm ido para os nossos corpos d'água. E o benefício geral disso também é não só o agricultor, mas toda a nossa sociedade. Eu queria trazer aqui alguns dados também. De acordo com os números da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, a área com o sistema ela ultrapassou 33 milhões de hectares ali em 2017 e 2018. Agora, na nossa safra de grãos 2024-2025, nós vamos ter mais de 81 milhões de hectares, né? Então, aponta-se que houve uma estabilização do sistema plantio direto. E como você disse, né? O sistema ele traz vários preceitos e muitos produtores que adotam o sistema não adotam todos esses preceitos. Então eu queria ver contigo quais são os desafios para a implementação plena, né, do sistema com todos os preceitos e também a expansão dele. Então, justamente, né, tu disse 33 milhões de sistema, mas é 33 milhões de hectares em plantio direto, não é sistema. Né? E esse é o nosso desafio. Na época, isso dava em torno de 60% da nossa área em grãos. A gente consegue adicionar ainda mais uns 14 milhões de hectares, 14, acho que por aí, 14, 15 milhões de hectares do sistema de integração lavoura-pecuária que também usam a técnica. Né? Então, a gente aumenta a área. Mas, novamente, plantio direto, não é sistema. A gente tem feito algumas estimativas e a área em sistema plantio direto não chega a 10% disso, para menos até.
Então, o nosso maior desafio é esse, né? É fazer com que os agricultores, eles tomem a conscientização, né? Percebam o sistema traz de benefícios, né? Porque isso reflete também, principalmente hoje, a gente está num período de extremas condições climáticas, seca, excesso de chuva, e se a gente não tem o nosso ambiente solo preparado, ele vai ter cada vez mais prejuízos, né? Então, o desafio é a gente transformar o que é plantio direto em sistema, e aí isso não é claro, por um lado, o desafio com o produtor, e aí é também a consciência do produtor de não ter um pensamento imediatista. A gente sabe, né, o sistema plantio direto ele é baseado também no tripé da sustentabilidade, que é ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Se ele não for rentável, não faz sentido. Então, o agricultor tem que ter a rentabilidade dele, mas tem que atender os outros dois, né? Então eles precisam pensar a médio e longo prazo, porque o sistema em si ele não é algo que vai ter um resultado imediato de uma safra para outra. A gente precisa de tempo para construir esse ambiente. E isso também tem que ter um envolvimento e engajamento de toda a sociedade e governo, porque o papel é de todo mundo, né? Então, a gente trabalhar, um dos papéis que a federação e que nós fazemos também é tentar articular todos esses autores, mostrando o que a gente tem feito de bom, para tentar cativar cada vez mais agricultores, não só em transformar o plantio direto em sistema, mas para converter aquela outra quantidade que ainda faz preparo do solo, que para a gente isso hoje é uma heresia, né? É inconcebível. Hoje a gente diz que é louco quem prepara o solo, né? Na época que meu pai era chamado de louco, mas hoje é o inverso, porque ele está rasgando o dinheiro, ele está rasgando e destruindo o patrimônio solo dele, né? E como podemos, né, como a sociedade e os governos podem incentivar essa expansão do sistema plantio direto? Eu acho que tem inúmeras frentes, né, Bruna? Vai desde políticas de governo, a gente sabe que existe ali o programa ABC, que já tem incentivos e que um dos pilares que regem o programa ABC é o sistema plantio direto, porque, cara, se tu quiser sequestrar carbono, se você não fizer sistema plantio direto, não vai acontecer, né? Então, e essas linhas, elas precisam ir nas linhas de crédito, porque nós temos uma agricultura que não é subsidiada. Então, precisa ir de uma forma também que quem está fazendo bem feito comece a ter alguma recompensa por isso, né? E também quem não está fazendo também seja punido, que para mim tem que ter as duas coisas, né? Os que a gente diz pagamentos por serviços ambientais para quem está fazendo bem feito, que pode ser em linhas de créditos, em N formas, e quem não está fazendo direito precisa ser punido, porque tu não pode acabar com o teu patrimônio. A sociedade em si, se ela já começasse, eu acho que se a nossa sociedade reconhecesse a importância da nossa agricultura e isso que é a nossa história, que a gente já faz de tão bem como com o sistema plantio direto, a gente já teria um ótimo passo, porque daí a gente já teria a sociedade como um aliado, né? E aí entra nas esferas de educação, desde as nossas crianças até a universidade, porque gerir esse sistema requer uma visão holística, multidisciplinar. E nem sempre as universidades e os profissionais que estão envolvidos conseguem ter essa visão. Então, é uma série de fatores que a gente tem aí como potencial para conseguir instigar e ampliar a adoção do sistema no país. Exatamente, alguns dos argumentos, né, que são trazidos para a não adoção do sistema plantio direto tem a ver com plantas daninhas, aumento da adoção de herbicidas, essa não rentabilidade, né, em curto prazo. Então, eu queria ver contigo justamente qual a resposta, né? Quais são os argumentos em resposta a essas alegações, né, que podem prejudicar o avanço do sistema plantio direto. As plantas daninhas, né, e a resistência principalmente delas, a presença excessiva delas, se a planta daninha está crescendo é porque o solo está descoberto. Se a gente tem aquele tapete de solo coberto com palhada, isso vai abafar as plantas daninhas. E a gente já está também, infelizmente, né, porque a história do plantio direto, quando vem desde os Estados Unidos, ela ficou manchada e atrelada às indústrias de químicos pela utilização dos herbicidas, né? Então, cara, eu lembro na Europa, né, eu morei 5 anos em Portugal. Quando eu fui para o interior fazer um trabalho, né, eu falei, não sei o que, né, plantio direto, a gente faz no Brasil, cara, glifosato.
Eu falei, peraí, não é assim. É uma ferramenta para se utilizar para dissecação? Sim, o herbicida é uma ferramenta. Mas quando você trabalha, novamente, o sistema, vendo as várias interfaces, você reduz o uso dos insumos. Insumos não é só fertilizante, mas é também os herbicidas, pesticidas, fungicidas e tudo mais, porque é um processo porque o ambiente ele acaba se tornando um pouco mais balanceado. Então, se o agricultor está tendo algum problema muito grave, é porque alguma coisa ali não está correndo bem, principalmente no atendimento aos critérios. E claro que isso tem uma relação com as ferramentas que estão disponíveis para otimizar isso. Os bioinsumos, o manejo integrado de pragas, o uso de terraceamento dependendo da declividade que você tem nas suas áreas, né? Então, os princípios, mas também o agricultor e quem está dando assessoria para o agricultor conseguir perceber quais são as ferramentas que vão auxiliar e otimizar o agricultor para ter o ambiente dele mais balanceado e reduzir esses problemas que eles alegam, por assim dizer, né? E daí eu vou usar uma frase do meu pai, que é da década de 90, e ela ecoou pelo mundo inteiro e até hoje, né, ela é extremamente atual, porque uma vez ele foi questionado que aqui no norte do Paraná não dava para fazer plantio direto por conta da compactação do solo, porque nossos solos são, né, como eu tinha dito antes, muito argilosos, tem 70%, 80% de argila. E aí pediram a opinião dele, e ele falou realmente, a compactação do solo é um problema, mas no solo eu sei como resolver. Agora a compactação entre as duas orelhas eu não sei como. Então essa falta de criatividade, essa falta desse agricultor que fica preso a receitinhas prontas, né, e não sai da sua zona de conforto para saber que tem outras opções e que ele pode alterar o manejo dele. Esse eu acho que é um dos principais passos para a gente conseguir viabilizar. A gente tem exemplos de sucesso de agricultores do sul do Brasil, a Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí. Então não é por falta de exemplo, Bruno, é força de vontade e, cara, sair da tua zona de conforto, porque dá trabalho, né? Porque é um sistema que precisa ser gerido. Muito obrigada, eu agradeço a Marie Bartz, bióloga, professora e pesquisadora, por nos trazer essa história do sistema plantio direto e também o panorama desse sistema nesse Dia Nacional do Sistema Plantio Direto. Muito obrigada, Marie. Obrigada, Bruna, né? Espero que o público goste das informações que foram trazidas. Se tiverem mais curiosidade, podem acessar o site da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, né? A gente já estão publicadas as biografias dos nossos 3 pioneiros, que é o meu pai, que é o Brasil Possível, tem do Frank Dixta de Carambeí, que é o Solo Ensinou, e também tem a do Nono Pereira, que já foi lançada há mais tempo, que também conta a história dele. Então, é bem interessante para o pessoal ouvir essas histórias, e claro, tem N sites que contam também como é que isso acabou expandindo nas várias regiões do Brasil. Então, fica aí a dica para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada também a todos que nos acompanharam. Confira mais notícias sobre o agronegócio em portal destaquerural.com.br e nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais!